No ar, programa BV Educação. Seu caminho passa por aqui. Com o professor Bernardo Verano. Boa tarde, queridos amigos ouvintes. Bem-vindos a mais um programa BV Educação. Com esse que vos fala, professor Bernardo Verano. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma amiga muito querida, Renata Molina. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Um prazer enorme estar aqui. A gente que fica muito feliz pela sua presença e principalmente nesse programa nosso de volta, porque a gente passou um tempo afastado, de férias, e agora voltamos com o programa BV Educação, onde o intuito do programa é justamente informar o aluno, ajudar o aluno, que um aluno de ensino médio que está buscando se estabilizar com notas extraordinárias e buscando também se estabilizar nos processos seletivos. Então a gente atende bem aqueles alunos que estão fazendo uma virada de vida, entendeu? Esse momento tão difícil. E a gente busca auxiliá-los não só em sua preparação, como também em temas específicos, né, como matemática, física, química, biologia e português, redação. Então esse programa busca democratizar a educação e fica muito feliz com sua presença hoje. Obrigado pela presença e vamos lá. Eu tenho uma pergunta, Renata, que alguns alunos me fizeram essa semana quando a gente voltou para a aula. Professor, quantos dias tem pro Enem? E eu falei 96. E os meninos, e agora? E eu te falo, e agora, Renata? E agora, né? Para esses alunos, assim, uma coisa que eu deixo bem claro é, e agora? Se até agora você procrastinou, você deixou, não fez o que você deveria, eu acredito que a partir de agora você tem que ter foco, planejamento, ação, revisar o que tem que ser revisado para a prova, através de exercícios para que o sucesso venha. Porque se não tiver isso... É aquela... Atenção, galera. Dá tempo ainda? Com certeza. Ainda basta querer. Tempo. Basta querer. E Dovan, boa tarde, Dovan. Boa tarde, professor Bernardo. Bem-vindo a mais um programa BV Educação. Com toda a força esse semestre. Por favor, nós estávamos com saudade, por favor. Vamos lá ajudar essas pessoas que precisam desse conceito. E Dovan, temos 97 dias para o Enem, Dovan. Tá em cima, né, professor? Tá em cima. Isso, se a gente contar final de semana, feriado, amigão, tem menos de 60 dias para estudar. É melhor correr, né? É melhor correr. Mas dá tempo, Dovan? O que você acha? Eu acho que quem já estava estudando, né, falta pouco, então dá tempo sim. Agora, se você pretende, sei lá, começar agora, eu acho que não dá tempo não, professor. Sinceramente. Idovan, e se eu te contar que dá tempo, Idovan? Dá tempo? Dá tempo, Idovan? Você vai ter que me provar isso aqui, então. Vai dar tempo, Idovan. Quero ver. Se eu te falo Enem, se você é um aluno, Idovan, o que você acha? Se você estudou até agora? Bom, se eu sou aluno, com certeza. Com certeza. Se você teria estudado? Certeza, absoluta. Beleza, então é um cara que tá... Como é que é o mindset dele? Como é que ele tá, Renata? Extremamente alto. Não é? Mindset excelente. Tô focado. Exatamente. Como é que é o mindset? Como é que é em relação a isso? Quando a gente pergunta sentimento pro aluno em relação ao Enem, como é que é a resposta dele? Você que atende vários alunos Sim. em relação a isso, o que eles te respondem? Na verdade é o contrário do dele. É nervosismo, é ansiedade, é eu não vou dar conta, a concorrência é grande, não vou conseguir estudar tudo. Então vem toda essa agitação. Então, assim, são poucos os que realmente têm segurança e firmeza de falar, não, eu vou dar o melhor. Isso é raro. Não é? E nesse sentido, dessa dificuldade, se ele for sentindo isso, se ele continuar nessa vibração, se ele continuar com essa ideia na cabeça, ele vai ter algum sucesso? Não. E o que ele tem que fazer? Como é que a gente tem que trabalhar isso? Na verdade... Como é que você trabalha isso? Sim, na verdade, assim, os que eu já atendo até agora... E traz esse caso, né, de ansiedade, nervosismo, insegurança e todo o restante, a gente primeiro centralidade. Você precisa ter centralidade, você precisa ter uma rotina de estudo, você precisa ter um planejamento e outra, trabalhar com tempo. Você precisa focar, simulado, fazer questões e você conseguir se controlar.
E aí vem o autocontrole. Você precisa ter o autocontrole, um autoconhecimento sobre você, sobre como que você é a sua didática de estudo, para que dessa forma você alcance o sucesso que você espera. Fora isso, bye bye, quem sabe é nem ano que vem. Minha experiência também é bem parecida com a sua. Essa semana eu peguei alguns alunos nossos, e bem do terceiro ano, e pedi para eles fazerem o seguinte: no máximo em 2 palavras, um sentimento para o Enem. Medo, Terror e pânico. terror, ansiedade, mesmo aqueles que estão preparados, Idovan. Exatamente. Imagina. Ansiedade, nervosismo, não vai dar certo porque eu não estudei nada até agora. Então, assim, não foram sentimentos positivos. Como é que a gente consegue fazer essa mudança de sentimento? Na verdade, você pode fazer uma ressignificação. Então, é você mostrar para o aluno já uma visualização de ele se planejando já estando lá. No dia da prova, ele sentando na cadeira, a respiração também precisa ser controlada e ele já fazer uma visão de futuro, da conquista dele, da Legal. nota que ele espera. Então, isso daí eu acredito que funciona bastante. Né? Eu fiz um trabalho assim, vamos ver se eu acertei, me conta. Certo. Eu cheguei pro aluno e falei assim: querido, pensa, você sabe que hoje às 5 horas vai ter a divulgação do resultado do vestibular. Imagina você chegando lá para ver a lista dos aprovados e seu nome vai estar lá. O seu nome tá lá. Delícia, hein? Você lembra Sensação disso, boa. Ivan? Você lembra disso? Lembro bem. E a sensação é excelente. E você, Renata, lembra disso? Lembro. Cara, foram uma das coisas mais fantásticas que aconteceram na minha vida. E eu vou contar o porquê. Porque na minha época não tinha internet, Dovan. Na minha também não, professor. Aí sabe como é que chegava o resultado do vestibular? No jornal. No jornal. E o jornal chegava em casa entre 5 horas da manhã. Lógico, como todo adolescente, eu fiz um churrasco até as 5 da manhã. Claro. Legal? Já pra Perfeito. comemorar, né? Não sei. Já comemorando. Mas eu falei, eu não vou ver essa bagaça sozinha, né? Aí chegou lá, peguei o vestibular, o jornal escondido do meu pai. Já com aquele medo, né? Já, lógico, escondido do meu pai e da minha mãe. E abri o jornal e fui procurar o meu nome. Cara, a felicidade que eu tive da minha primeira aprovação é um sentimento que eu carrego comigo até hoje. Não só pelo churrasco que durou o resto do outro dia inteiro. Foi um intensivão. Foi um intensivão. Mas também pelo seguinte, pelo significado que teve de uma conquista, de uma vitória. Pelo significado que eu tive de dar um abraço gostoso no meu pai e na minha mãe. Que delícia. Não buscando o reconhecimento deles de, meu filho é... Não, mas o abraço acolhedor. De tipo... Que o Da pai sua vitória, Da né? minha vitória. Sabe? Lógico, eu troquei de curso logo depois, mas esse sentimento eu carrego comigo até hoje. É o que importa. Não é? E eu fiz os alunos mentalizarem isso. Eu fui nesse caminho, fui no caminho certo? Exatamente. Porque você criou já o intuito, ainda que inconsciente, de fazer um churrasco e lá no fundo você já tinha uma esperança e uma certeza de que você passaria. Então, quando você pensa, é aquilo, você joga e você atrai. Legal. Então, é mais ou menos nessa pegada mesmo. Então, você tem que mudar a mentalidade. Não deu tempo ainda de estudar? Dá tempo. Mentaliza que você é capaz, mentaliza as viabilidades, faz o seu plano de ação, faz acontecer e já espera aí a positividade. Porque eu penso o seguinte, que tudo aquilo que a gente pensa, sente, ajuda na hora da ação. Com certeza. E a ação nesse momento é muito complicada, né? Porque você falou um plano de ação. Plano de ação. Que mais? No estudo. Você precisa de foco no estudo, rotina de estudo. Pronto, bateu onde eu queria conversar com você. Muitos alunos não têm rotina de estudo. Eu acredito que eles nem saibam o que é de fato uma rotina. Eles acham que é sentar a bunda na cadeira, pegar qualquer material e sair lendo, de forma aleatória. E o que é? Como é? Na verdade, o que é uma rotina de estudo? É você pegar um planejamento de tudo aquilo que vai cair no Enem. E você fazer uma pontuação do o que é importante. Na verdade, a gente sabe que é tudo. Mas o que eu tenho facilidade? E dentro daquela facilidade, você vai dar um tempo reduzido para aquela facilidade, para você aumentar o tempo das suas dificuldades.
E dentro disso é se programar. Quantas questões que eu quero fazer hoje? Porque assim, o maior erro, querer estudar tudo num único dia. Foca, segunda-feira é uma matéria, terça-feira é outra, quarta-feira é outra, no máximo 2 matérias por dia. Legal. E você mentaliza, eu quero hoje um objetivo, eu quero uma meta. São 30 questões? De 30 questões que eu vou fazer, quantas que eu quero acertar? Eu quero acertar 10. Porque quando você tem um objetivo, você tem uma meta, você faz. Mas se você não tem, você não cria uma rotina de estudo. Então, dentro da sua rotina, é você criar isso. O que você vai estudar naquele dia, qual é a matéria e fazer uma planilha de quantas questões você conseguiu fazer sobre aquele assunto, quantas você acertou, quantas você errou e o que te fez errar. Para que na próxima você tente aumentar o seu nível e isso sim é uma rotina de estudo. Eu considero rotina de estudo a mesma coisa que treinamento de um atleta. Exatamente. Um cara que é atleta, ele tem de 2 às 4, de 2 às 6, de 2 às 10 da noite, dependendo do nível que é esse atleta, ele vai estar lá treinando. Então a gente tem que também no estudo treinar, não é mais ou menos por aí? E hoje eu vejo muito aluno que nem estuda véspera de prova. E olhe lá, né? E olhe lá, a gente estuda para resultado em véspera de prova. Como fazer isso? Porque sabe onde é que eu vejo o povo aprender, criar rotina de estudo, aprender a estudar e organizar? Quando o bicho aperta, tá no cursinho, já no fim do primeiro ano do cursinho ou no segundo ano de cursinho. Sim. Aí é que ele fala, meu Deus, eu tenho que estudar todo dia, eu tenho que me preparar todo dia, e corre nessa ansiedade de estudar e preparar, desorganizadamente. Aí vem a questão da estrutura do estudo. Aí ele vai aprender isso depois de 2 anos do ensino médio. Na verdade, eu digo até um pouco mais. Ele começa a aprender isso quando ele vê que os outros amigos, colegas estão mais avançados e que ele está perigando. E de que o final do ano está chegando, o ensino médio está acabando, e aí? Eu preciso fazer alguma coisa, a cobrança vai vir. Então é a hora que a ficha cai, e quando ela cai, ele fica perdido, desnorteado, sem saber o que fazer. Então, se ele já cria uma rotina de estudo desde cedo, eu digo assim, começou o ensino médio, eu acho que antes disso, você já tem que ter uma cultura de rotina de estudo. Se você estuda um pouquinho, por exemplo, agora, como você disse, 97 dias. Tirando os finais de semana, vamos para 60. Cadê sua rotina de estudo? Como que ela vai ser aplicada, como que ela vai ser pensada e planejada a partir de agora? E é uma coisa que você tem que começar, na minha opinião, e na minha vivência, trabalhando com alunos, de pouquinho. Tá, tem 60 dias de estudo efetivos. Mas dá para estudar esses 60 dias? Dá. A gente tem que botar uma meta de crescente. Eu te falo o seguinte, tudo que é rotina é uma coisa que a gente faz, o corpo faz também, sem ser tão doído. Exatamente. E se eu não estou acostumado a estudar, sentar para estudar vai ser doído. Eu te conto o seguinte, nessas férias agora eu falei, Dovan, vou fazer exercício, Dovan, voltei pro exercício, Dovan. Opa, professor. Eu tô no projeto verão, e Dovan, eu vou emagrecer, Dovan. Maravilha, maravilha. Verão 2022. Não. Mas estamos lá no projeto firme e forte. O importante é começar já. Lógico. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer caminhada. Tá, eu sei que eu consigo caminhar e correr mesclando 5 quilômetros. Legal. Aí eu comecei segunda, terça, quarta, quinta. Sexta eu não fui. Você quebra. Sábado eu não fui. Domingo eu não fui porque é final de semana. Aí tem um churrasco, claro. Segunda-feira deu a hora de fazer o exercício. Falei, pô, mas esse programa aqui tá tão bom. O Corinthians ganhou, deixa eu assistir aqui o Corinthians. Nem pra ser o Vasco? Muito menos o Vasco. Aí tá difícil, galera. O Vasco quase ganhando do Palmeiras, muito bom. Quase. E aí o que aconteceu nisso? Eu fui na segunda, não fiz o horário inteiro de atividade, eu fiz menos. Mas doeu tudo. Foi doído. Aí fui na terça, fui na quarta, fui na quinta, fui na sexta, aí eu emendei. E tô emendando já tem 30 dias. Uau! Hoje, eu sinto falta. Meu corpo sente falta. Porque virou uma rotina. A rotina, ela não se estabelece magicamente, eu vou sentar hoje e vou estudar. Não. Como é que a gente consegue estabelecer essa rotina de estudo? Sendo que eu não vou conseguir correr os 5 quilômetros, eu não vou conseguir correr os 10 logo de cara. Como é que a gente faz isso?
Como é que o cérebro trabalha nessa... O cérebro, na verdade, ele gosta de desafios. Certo. Essa é a grande verdade. Então, o seu cérebro, por exemplo, ele não está acostumado com esse início. Então, a primeira coisa que quer fazer é... Não, peraí, o programa é bom, dormir à tarde é bom, fazer qualquer outra coisa é boa, mas peraí, deixa eu estudar. Então, você começa de leve. Senta ali um pouquinho, vai doer, vai incomodar, vai ser chato, mas você senta e se policia. Ah, eu vou estudar meia hora. Mas fique meia hora centralizado totalmente. Desliga celular, tira tudo aquilo que tira a sua atenção e fica ali, dedicado meia hora. Na terça-feira, fica 40 minutos. Na quinta, aumenta um pouquinho mais e vai colocando metas. Vai colocando desafios, né? Então, assim, por isso que eu gosto de trabalhar sobre questões. Vai colocando, porque agora já não dá mais para estudar o teórico, agora é prática. Então, é exercícios, é prática, então coloca meta. Até porque ele tem sala de aula para rever a teoria. Exatamente. Então, assim, agora sentou em casa, pega o que o professor deu, aquilo que realmente, muitas vezes o professor agora nessa reta, ele vai falando, ó, galera, atenção isso aqui, pais, ó, atenção isso aqui, Enem. Ele vai colocando questões na prova, pega suas provas, revisa, senta, né? Então, assim, procura as provas passadas, tenta se desafiar também, porque o seu cérebro gosta de desafio. Então se desafie, porque se você se impulsionar a fazer isso, essa rotina já não vai ser mais tão dolorosa. Vai ser na primeira semana, mas na segunda você vai sentir prazer e vai querer cada vez mais estudar. Legal. E quando você vê, flui naturalmente e não vai ser tão doloroso, até porque a prova já está aí. E nada mais gratificante do que depois pegar o resultado e falar, uau! Tá, vou falar de mim. Eu tenho uma tese de doutorado para terminar. E se eu não sento a bunda para forçar e escrevê-la, não vou. Como é que eu faço isso? Vou contar. Eu me propus a fazer o seguinte: 40 minutos de leitura e pesquisa. Paro um pouquinho, levanto um pouquinho, vou beber uma água, vou ao banheiro rapidamente, volto, chuto o cachorro, porque, né? O cachorro sempre, quando você levanta, vem atrás, balançando o rabo, achando que vai passear. Você dá um chute nele. Fala aqui, e senta de volta. Legal? No que você senta novamente para estudar, quer dizer, você deu aquela arejada. Celular longe. Porque na hora que você pega o celular e vai ver o Instagram, na hora que você começa a ver os feeds de notícias. Nossa, acabou, né, Idovan? Aí você vai embora. 1h30 vendo isso, assim. Quando você vê, a noite já acabou. Os stories à noite, né? Viciada à noite, larga esse celular à noite. E aí, o que acontece? Eu estudei um pedaço, parei um pouco, voltei, estudei outro pedaço. Quando eu vejo, já se passaram 2 horas. E eu fiz isso ao longo de muito tempo, até aumentar para 3 horas, 4 horas. Então quer dizer que o aluno nosso, ele pode fazer uma meta de rever os conteúdos que ele assistiu em aula, ou então os conteúdos que ele viu no primeiro e no segundo ano. Precisa de uma planilha, precisa de uma estratégia, não é isso? Exatamente. E não pode esquecer, né, a redação. Ah, nunca. Não, porque assim, aluno é aquele também que não gosta de noticiário. Então é também se atentar a isso. Já que está nas redes sociais, se atente também a olhar coisas que são úteis e que vai, né, agregar realmente. A redação conta não só conteúdos da própria redação, da proposta de intervenção, mas conhecimentos gerais, né? A redação é linda. Exatamente. Nesse processo do Enem. E toda disciplina eu consigo estudar da mesma forma, será? Não. Como é que é isso? Na verdade, assim... Como é que a gente funciona? Eu posso falar meu exemplo. Por favor. Né? Então, assim, meu exemplo... eu gosto muito de estudar falando por espelho, gente. Não acho que sou maluca, não. É mesmo? Você mesmo eu se olhando no espelho? Na verdade, assim, eu primeiramente falo em voz alta os conteúdos, para eu escutar o som da minha voz. Depois eu pego uma folha em branco e eu começo a escrever o que eu lembro sobre o conteúdo. E depois eu sento no espelho e vou dar uma aula, né? Como se fosse uma aula para mim mesma. Então, por quê? Você vê a sua gesticulação, você vê o que você está falando e você vai armazenando. Tem aquela história de quando você ensina, você absorve aprende 90% do conteúdo. E é o que eu costumo fazer, mas isso daí mais voltado para humanas. Legal. Na hora de exatas, não, eu preciso desenhar. Então eu pego folhas e eu começo a desenhos. Porque eu associo aquele desenho a determinado, determinada fórmula, determinada fração, enfim.
Você Então, precisa do visual, do mecânico. eu preciso do visual. Então, assim, eu não consigo... Na parte de ali humanas, vamos olhar pro espelho, vamos fundo. Mas na parte, não, de exatas, eu preciso desenhos. Então, eu desenho céu é o limite, desenho de tudo que vocês possam imaginar. Porque quando eu chego na prova, eu lembro daqueles meus desenhos e as coisas vão fluindo naturalmente. Legal. Isso é importante, né? Então, assim, cada um tem uma tática. Para cada tipo de disciplina Para também, cada né? tipo de disciplina. Agora eu vou te contar o que eu já vi funcionando por um determinado aluno. Chegou assim, para a área de humanas. Esse aluno lia e conseguia montar um mapa mental. Ele montando um mapa mental. Mas não esses mapas mentais que eu vejo no Instagram todo bonito, rebuscado, que parece obra de arte. Não. Isso aí eu não sei a efetividade disso, porque no fim da história, aquilo lá é muito mais para ganhar seguidor do que Para realmente estudar. Mas esse aluno conseguia fazer alguns mapas mentais fazendo conexões do conteúdo. E para ele a parte de geografia e história saía muito bem dessa forma. Já para a área de exatas, vamos lá, para física, matemática, ou para a área de ciências da natureza, física, química, biologia, esse aluno ele produzia melhor fazendo exercício, relendo a aula que teve no dia e fazendo exercícios. Então, assim, para cada disciplina ele tinha uma saída diferente. Para o inglês, ele conseguia memorizar melhor batendo papo e assistindo filme. Então, para cada disciplina... Você tem uma tática, né? Agora, esse menino não sabe até hoje como fazer isso. Ele não se descobriu ainda. Por isso que esses 90 dias são importantes, né? Exatamente, porque é um momento de descoberta, né? É um momento em que você vai se desafiar e é a hora que, quando também você se descobrir, ninguém te segura. Para cada disciplina, ninguém te segura. E dá tempo de fazer isso ainda. Dá tempo. Dá tempo de fazer isso ainda. E o que você acha? Um cursinho preparatório pode ajudar? Pode agregar, mas se for voltado mais para exercícios, resoluções. Nesse pedaço, né? Pedaço, porque eu acredito que começar um cursinho que tem a parte teórica, que vem com exercícios, em 90 dias é muito pouco. Então teria que ser um cursinho realmente voltado para exercícios, táticas de exercícios. Táticas de prova. Táticas de prova. E além disso, os macetes, né? As provas têm alguns macetes. É você tentar captar os macetes e usar isso a seu favor. E que macete você traria, assim, para o menino que vai fazer o Enem, a parte de ciência da natureza, a parte de biologia, que é também a sua pegada? Como é que é? Na verdade, então, assim, a biologia é porque ela é ampla. Mas, por exemplo, pega as últimas provas, se a gente analisar, é praticamente todos os mesmos conteúdos que caem. É muito a parte ali, por exemplo, parte humana, ela já foi meio que escassa, né? Assim, já não cai tanto. Mas cai muito da parte ambiental. Cai muito da parte que é do nosso dia a dia, é a rotina do nosso dia a dia. Então, por exemplo, é você ter em mente o que é sustentabilidade. Pega ali, é sustentar algo, se você não sabe, vai quebrando as palavras. É sustentar algo para que se tenha, né? Então, assim, no amanhã. Então, pensa sobre a sustentabilidade, pensa ali sobre o aquecimento global, quais são os malefícios que isso causa em todo o ambiente, em toda a contextualização. Pensa na evolução, né, na questão também não só da evolução como um todo, mas o que tem acontecido no nosso dia a dia, que é realmente o que cai na prova. Ciências da natureza, eu falo que é você vivenciá-la. Através das suas vivências, você consegue fazer uma boa prova. Porque está ali no seu dia a dia. Mas para isso acontecer, é ótimo a gente entender as competências e habilidades da prova, né? Exatamente. Pegar o edital e dar uma olhada nas competências e habilidades para cada disciplina. E será que olha? Com certeza não. Assim, a grande maioria dos alunos não olham as competências e habilidades. Porque primeiro eu vejo uma dificuldade em entendê-las. Sim. Porque, assim, isso já não é trabalhado. Se a gente parar para pensar, dentro dos ambientes escolares a gente não trabalha tanto. A gente faz, como professor, habilidade e competência. Mas até que ponto a gente ensina o nosso aluno a interpretar e a entender o que é aquela habilidade e o que é aquela competência?
para que a partir daí, se ele entendesse o contexto de uma habilidade, o contexto de uma competência, ele iria direto no que ele precisaria estudar. Mas aí é que tá. Quem tá afim de fazer esses 90 dias valerem a pena, tem que pegar o edital. Ler o edital, estudar o edital, desmembrar o edital. Precisa fazer isso. Em linguagens, em humanas, ciências da natureza e redação. E redação. Que dicas você dá para ele começar a montar um cronograma, assim, uma planilha de estudo? Como é que é? Como é que essa planilha de estudo, você me falou em organizar o estudo? Exatamente, uma Como é que ele organização. começa essa organização do estudo? Como é que você trabalha com seus alunos essa organização? Na verdade, é entender o que ele busca. Né? Certo. Então, assim, entendendo o que aquele aluno busca, qual é a meta dele, principalmente para o curso, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, a primeira coisa é mostrar o Excel. Eu trabalho muito com o Excel porque ele é muito prático, muito rápido. Então, a gente vai montar o cronograma de acordo com o que ele tem facilidade, as questões medianas e as dificuldades. Então, assim, para tudo que ele tem facilidade, a gente reduz o tempo de estudo. Para aquilo que é médio, a gente vai intercalar. E o que é difícil, ele vai ter que se dedicar. E dentro disso, cada aluno tem uma estrutura. Então, a gente brinca assim, né? Eu falo que é um brincar. Tem que ser um brincar. O estudo tem que ser algo gostoso e prazeroso. Sim, lógico, que senão... Então, o que a gente costuma fazer? A gente vai brincar de estudar. Então, assim, como que eu brinco? É intercalando aquilo que eu tenho facilidade com aquilo que eu tenho uma dificuldade. E sempre colocando exercícios. Ah, eu não gosto de exercícios. Então, vamos assistir uma videoaula? Da videoaula, vamos partir... né, para não só exercício, mas para o mapa mental, por exemplo, e você sempre trabalhar com uma meta. Você tem que ter uma meta diária. Se você não tem uma meta diária, você não vai fluir. Como eu colocaria essa meta diária? Por exemplo, hoje eu vou estudar Por exemplo, cálculo estequiométrico e soluções. Isso ou quantitativamente? Eu vou fazer 30 questões disso, 30 questões daquilo? Digamos que você fez essas duas escolhas. A pergunta é, o que você tem maior facilidade entre as duas? Se fosse para você pontuar entre as duas, o que você tem uma maior facilidade? Cálculo estequiométrico. Ótimo. Se você tem uma facilidade, você tem quantas horas que você poderia destinar ao seu estudo hoje? 2. Então, dentro dessas 2 horas, você vai colocar pelo menos 40 minutos para estudar essa. Só que você vai estudar com exercícios. Quantas questões você acha que seria capaz de estudar em 40 minutos? Umas 10. 10 questões. Dessas 10, quanto que você espera acertar? Todas. Então, essa é a sua meta. Fazer 10 questões sobre o assunto e tentar acertar as 10. Não acertou? Verifica onde você errou. Mas, assim, uma coisa que eu falo, não busque os erros. Busque entender os acertos, porque quem busca erro vai continuar errando. Legal. Boa. Então, essa é a questão. Busca os acertos. O maior erro que eu vejo nas pessoas, quando elas vão estudar, elas ficam tentando encontrar os erros das questões. Quando você for estudar, olhe as questões e tente achar o acerto. Porque isso vai te levando cada vez mais à assertividade. Então, por exemplo, eu errei uma questão. De vez em perguntar onde eu errei, eu posso perguntar até onde eu acertei. Até onde você acertou a questão. Porque, assim, até, não digo nem só nos vestibulares, pro Enem, mas também em concurso. A gente, normalmente, no ato de estudar, o nosso cérebro já é automático de olhar uma questão e falar, peraí, cadê os erros? E você vai tentando eliminar para encontrar a certa. Eu acho que a gente faz isso na vida, né, Idovan? Com certeza. A gente busca os erros, não Os até erros. aonde... Ou deveria, né, pelo menos. Até onde eu acertei, não, a gente busca os erros, é engraçado. Mas você o falou seu- uma coisa é. que mexeu comigo agora, eu tô pensativo agora. Uau! Eu tô pensativo agora. E dentro desse raciocínio do PAS agora, vamos lá pro PAS, que a gente tem 120 dias. Que recado que você daria para os alunos nossos agora de primeiro ano? Que eles estão assim, oba, o fim do ano tá chegando, vou entrar de férias. Como é que é isso? Tá chegando e aí? E aí, né? Na verdade, eu digo que é a conscientização. Porque, assim, se você não for bem na primeira etapa, você conseguir ir bem nas segundas e nas terceiras é muito complicado. Então, assim, aluno de primeiro ano é aquele que saiu do 9º ano, entrou no ensino médio, acha que está arrasando, acha que pode tudo, e é realmente gerar uma consciência. Mas eu acho que essa consciência ela tem que partir de casa ou até mesmo dos professores. De gerar uma consciência da importância de se ter um PAS,
da importância desse processo, da facilidade que esse processo tem. E é trazer isso para a sala de aula, muitas vezes. Né? Fazer o aluno entender e falar, poxa, peraí, final do ano está chegando, mas as férias ainda não. Eu ainda tenho uma conquista ou a minha primeira grande conquista. E se der medo, é o que eu falo, vai com medo mesmo. Você precisa conhecer a prova. Né? Então, assim, pega a prova antiga, faça em sala de aula, dá uma olhada, gere uma curiosidade em você. Né? Gere uma curiosidade no seu aluno para que ele tenha o desejo de olhar uma prova e sentir um pouquinho ali do que é realmente o PAS. Né? Então, muitas vezes já aconteceu de dar aula no ensino médio, perguntar do PAS e o aluno falar, professor, o que é isso? E aí eu perguntar, você é de Brasília? Uai, sou de Brasília. Eu falei, você não sabe o que é o PAS? E o aluno fala, não, nunca nem ouvi falar. Então, assim, gera uma preocupação de um aluno de ensino médio não saber as etapas, então a gente também tem que gerar o desejo dele de querer saber. Com certeza. Né? Então, até porque o PAS é o que eu falo, quem está em Brasília é melhor ainda, porque eu já conheço pessoas que vêm de fora para fazer o PAS. Né? Então, assim, são pessoas que estão se preparando de alguma forma para vir e fazer, e muitos conseguem. Então, quem é de Brasília tem que aproveitar a oportunidade, aproveitar porque a prova ela é muito focada, eu digo assim, que eu acho que ela é bem focada mesmo, para quem está aqui arrasar. Como é que a gente pode definir foco nesse caminho final? Foco. Porque você falou assim, a gente já falou do planejamento, certo. E você falou foco. Ter foco. O que é ter foco? Como é isso? Como é que a gente falou que o cara tem que treinar, que o cara tem que ter uma elasticidade, inclusive física e mental, para aumentar a rotina de estudo, estabelecer novas conexões neurais, aprender, olha o tanto de coisa que ele tem que fazer, aprender como estudar, mas isso também acontece rápido, se a pessoa quer, aprender como estudar. Agora, e o foco? Como é que eu mantenho a constância do foco? Porque eu vou ter alterações. Certo. E em 90 dias eu posso brigar com minha mãe, brigar com meu pai, perder o cachorro, terminar com a namorada. E como eu manter o foco no meio disso tudo? Como é isso? O desejo de querer passar. Por exemplo, quando você sabe, digamos, eu quero medicina. O quanto eu quero medicina? Mas eu quero a medicina porque é bacana ou eu quero medicina porque isso faz meu coração mover? Porque aquilo que te move te gera um foco. O mundo pode desabar, você pode brigar com sua mãe, você pode terminar com a namorada, você pode discutir, o cachorro morrer, mas você tem o foco de que eu quero, né, a medicina. E eu não quero a medicina para o ano que vem. Eu não quero ter que dedicar mais tantas horas. Eu quero a medicina para agora. Então, assim, se eu quero, o quanto eu quero. E o quanto eu quero é o que vai determinar o meu foco ou não em cima daquela objetividade. Então é aquilo que faz o seu coração bater? É o que faz seu coração bater. Agora, se seu coração bate por 1000 opções, o que te bate, né? O que faz te mover mais? Qual o curso e o quanto você quer? Né? Até pela temática, o que te faz ter sucesso é você pensar se você quer o sucesso para o outro ou se você quer o sucesso para si. É aquilo que você falou da sua história, né? Passar para a medicina, por exemplo, para satisfazer o pai e a mãe e o que a sociedade fala, o que os outros falam, ou eu vou passar para a medicina por mim? É aquilo lá, é a sua história. Quando você, né, falou, não, eu queria tanto um curso, depois você mudou. Mas você estava ali, você fez por onde e você já criou as oportunidades. De certa forma, você teve um foco de passar, porque era algo que você queria presentear, de certa forma, o seu pai, você queria aquele reconhecimento da sua mãe, você queria aquele abraço, você queria aquela vitória, mas muito mais pelo outro, mas principalmente por você. De pegar ali naquela época o jornal e falar, caramba, meu nome está aqui. Então, o quanto isso é gratificante, de, por exemplo, um aluno pegar e olhar lá na lista e falar, uau, meu nome está aqui. É porque essa questão da aprovação a gente não faz pelos outros, a gente tem que fazer por nós. Por nós mesmos. Exatamente. Eu acho que tudo na vida, buscando reconhecimento do outro, isso não vai acontecer. As coisas não acontecem. Não acontecem assim. E se acontece, você logo desiste. Você logo perde essa conquista. Você perde. Sim. Porque ela não é verdadeira, ela não é sólida. E não adianta estudar 8, 10, 15 horas por dia. Você pode estudar 1 hora por dia, mas estude realmente focado, determinado e dê um tempo para o seu cérebro armazenar. Como que eu sei que armazenou?
Quando eu entro no dia seguinte, antes de fazer qualquer outro tipo, revisa. Tenta revisar o que você estudou no dia anterior. Faz um exercício sobre aquilo. Faz um exercício sobre aquilo. Se você conseguir, significa que seu cérebro armazenou. E a última dica que eu deixo aqui também, a melhor hora de estudar ou de revisar um conteúdo é quando você entra no estado de sonolência. Quando você está entrando no estado de sonolência... Mas aí eu quero dormir? Sim, mas quando você está entrando no estado de sonolência, você deixa o seu cérebro racional desativado, porque ele começa a desativar para entrar o do subconsciente. Legal. E quando entra o subconsciente ele é um cérebro que ele armazena de uma forma prolongada. O outro cérebro, que é o consciente, ele não armazena informações. Então, se eu estou entrando no estado de sonolência, é a melhor hora para fazer uma revisão. Não é aquela revisão gigante, não. Aquela revisão de alguns minutos, antes de você pegar no sono. É de você pensar naquilo que você estudou, por exemplo. Porque quando você dorme, o seu estado ali, ou mesmo quando você escuta, você fala, nossa, mas eu escutei dormindo numa videoaula. É a melhor hora, porque o seu cérebro subconsciente entra em ação. A mesma coisa é, acordei, ainda estou no sono lento? Estuda. Dá uma leve revisada, porque o seu cérebro subconsciente... Pensa naquilo que você estudou, exatamente. Né? Porque o seu cérebro subconsciente está em ação e ele armazena informação. Ele é o melhor momento para você estudar e conseguir armazenar o que de fato precisa, ou saber se você realmente armazenou. Porque quando você acorda e você tenta fazer o exercício ou tenta relembrar, é a hora que você vê se você realmente estudou, armazenou, aprendeu, ou se você só perdeu um tempo aí de estudo. Legal. Renata, para quem quiser conversar sobre isso com você, como é que faz para te achar? Na verdade, pode seguir o nosso Instagram, que é Coach Evoluir, ou até mesmo entrar em contato na nossa unidade, né? Nós estamos na unidade do Guará, que fica ali na QE 36, ou até mesmo pelo telefone da empresa, que deixo aí anotado para vocês, é o 98202-1821. Show de bola, show de bola. Muito obrigado, valeu pessoal, obrigado Renata. Eu que agradeço. Espero que você venha mais vezes aqui conosco a partir de agora. Sim, conte comigo. Beleza, vamos lá pessoal, muito obrigado, bem-vindos a esse programa, muito obrigado pela audiência e até uma próxima. Até logo, boa noite. Encerramos mais uma edição do programa BV Educação. Acompanhe-nos pelo Facebook, facebook.com/BV Educa. Até o próximo programa, pois seu caminho passa por aqui.